Oi, gente, bom dia, comunidade, para você. Hoje o programa super especial, quarta parte da entrevista com o teólogo Leandro Pasquini, finalizando a grande entrevista que ele nos concedeu, grande em conteúdo e muito grande também no tempo, né? Fizemos em 4 partes. Mas por que esse tema sobre intolerância religiosa ele vem à tona quando no Brasil, eu entendo assim, nós não temos um problema de intolerância religiosa. Eu não abro o jornal e vejo pastores mortos no Brasil. Eu não abro o jornal e vejo líderes de candomblé sendo presos nos seus terreiros ou tendo terreiros lacrados. Eu não abro o jornal e vejo o pessoal kardecista tendo impedido o seu momento de reflexão e os seus estudos. Eu não vejo nenhum padre não podendo abrir as portas da igreja para as suas missas. E ficou estereotipado quando o Enem traz para dentro da prova, que é uma prova muito importante. Eu não estou dizendo que está errado com Sim. Só que a abordagem ela foi infeliz. Porque eles fizeram, perceba, professor, eles fizeram o mote, o motivo da redação, e no momento seguinte, quando saiu o motivo da redação, você só lia um tipo de reportagem. Intolerância religiosa no Brasil. Você só via reportagens, por exemplo, sobre o candomblé. Eu lembro uma vez de ver o deputado Jean Willis, ele colocando no Twitter dele a sua alegria porque estava sendo celebrado um determinado tipo de culto lá na Câmara a respeito do candomblé, e ele todo contente por celebrar as várias culturas afros do Brasil. E tempos depois, o mesmo deputado, ele dizendo que era um absurdo, não estou dizendo que eu concordo com tudo que a bancada evangélica faz, mas era um absurdo, era um absurdo evocar a palavra de Deus e o cristianismo, porque o Brasil é um país laico. Então aí fica a pergunta, onde é que fica essa incoerência? O cristianismo, assim como qualquer outra religião, vai dizer que ele é a crença verdadeira. Agora, falar que isso é intolerância religiosa, então o budismo é uma religião intolerante, o hinduísmo é uma religião intolerante, o espiritismo é uma religião intolerante, o catolicismo porque o ateísmo é uma religião intolerante. Porque o ateísmo é uma religião. Exatamente, porque eles creem. E eu costumo dizer que o ateu é o cara que mais crê em Deus, porque ele precisa negar o tempo todo. Com certeza. Eu também penso, eu acho que ele tem muita fé. Muita fé mesmo. Precisa ficar negando, não, Deus não está aqui, Deus não está aqui. Então assim, eu fico me perguntando, tratar o cristianismo, vamos colocar o cristianismo como está em pauta aqui, dizer que ele é a verdade, significa que eu estou dizendo que ele significa que eu estou sendo intolerante? Isso não faz sentido. Então, todo sistema de crença, ele vai fazer reivindicações. Nenhum sistema vai falar assim, olha, a gente pode estar errado, tá? Vai esvaziar a igreja. Mas isso não faz nem sentido. O livro da sabedoria, Exatamente. Então, assim, é óbvio que você vai ter um sistema implicações verdadeiras e implicações falsas. É impossível você ter um sistema onde simultaneamente coisas que você prega estão erradas e verdadeiras ao mesmo tempo. Não tem como. Não conheço. Exatamente, tá? Qual foi o grande problema? Foi um pensamento que começou a surgir aí, alguns vão dizer século XVII, século XVIII, século XIX, que é o pensamento relativista. Isso vai atrapalhar muita coisa. Por exemplo, eu acho que você já ouviu pessoas falando a seguinte frase: não existem absolutos. Uma vez que o meu irmão ouviu essa expressão de uma professora, ele brilhantemente respondeu: professora, a senhora acabou de criar um absoluto. Exatamente. O pensamento relativista, ele é tão popular hoje que
que as pessoas elas tendem a pensar em determinados sistemas, seja escolar, seja político, seja religioso, como tem que ser igual. Vamos lá, a religião. Você tem que ter o mesmo pensamento que eu tenho. Então a gente vai ter que todo mundo crer na mesma coisa. Então a gente vai extinguir com todos os partidos políticos que existem no Brasil e tem um só e só tem um candidato. Se for para a gente pensar a mesma coisa. Mas essa é a sua verdade. Mas espera aí, se essa é a minha verdade, então significa que existem duas verdades? Como que isso é possível? Não é possível. Então, esse é um grande problema. Não importa o que você creia em relação à física quântica, desde que você seja sincero nas suas crenças. Não importa o que você pensa sobre o nazismo, desde que você seja fiel às suas crenças. É isso que, em outras palavras, o relativismo está fazendo. Ele está dizendo que você é livre desde que você acredite piamente no que você está defendendo. E essa ideia da intolerância religiosa, ela é cada vez mais difundida no Brasil, porque as pessoas perdem espaço, ou elas veem muitas vezes que elas não têm os bons argumentos, e elas partem para a ideia de que você tem que respeitar o meu espaço, cada um no seu quadrado, né? Vamos pensar de forma lógica. Todas as crenças não são iguais. Senão a gente não teria várias crenças. Sim. Dentro do próprio cristianismo. Exatamente. Por isso que eu falei que a teoria da evolução é uma, a teoria do criacionismo é outra. A teoria de que um meteoro há bilhões de anos trouxe a extinção dos dinossauros é uma, e trouxe o aparecimento dos continentes. E a teoria do dilúvio é outra. O interessante é que pouca gente sabe que a ideia do dilúvio é uma ideia muito bem aceita, aliás, uma das mais bem aceitas entre os geólogos para o aparecimento dos continentes. Veio água de baixo, e isso fez com que os continentes se abrissem. É a teoria das hidroplacas. Então, assim... e fora que foram descobertos também os oceanos submersos. Exatamente. Que corroboram aquilo que está escrito em Gênesis 7. Como o texto diz que a água brotou. Exatamente. A gente às vezes tem uma ideia errada de que dilúvio significa chuva. Dilúvio significa inundação. Se você olhar no dicionário, você vai ver exatamente isso que eu estou falando. Então é meio que assim, irracional você dizer que duas coisas que são antagônicas são iguais e por isso devem ser respeitadas. Não tem assim muito sentido. Não significa que eu tenho que ser irracional e criticar. Exatamente. Isso aí, por favor, isso aí nem é ser cristão, de acordo com aquilo que nós estamos colocando aqui. Então, assim, para mim, a tolerância, a verdadeira tolerância, significa você suportar do seu ponto de vista o erro. E isso para mim é a tolerância. Não é aceitar todas as visões. Porque diferenças reais existem entre as pessoas, então a tolerância se torna necessária para que eu conviva bem. É um exemplo de torcer para futebol, time de futebol diferente. Você está aqui com a camiseta do Londrina, eu torço para o Corinthians. Eu estou aqui conversando com você, não significa que se o Londrina for jogar com o Corinthians eu vou te odiar por causa disso. Mesmo porque você sabemos que o Londrina é muito melhor. Olha, não é? O jeito que tá, a coisa tá feia. Mas eu, por exemplo, eu estou com a camiseta do Londrina, amo Londrina e torço desesperadamente para o São Paulo. Sim. Eu tive o ano passado. Aliás, eu tô lascado então, né? No meio de 4 do seu time. Eu tive o ano passado, o São Paulo veio jogar aqui, o Londrina fez gol e eu gritei gol, o São Paulo fez o gol e eu gritei gol. E não é por isso que você ia odiar as pessoas, não, né? Sabe, eu acho que é exatamente, são antagônicos, são diferentes, precisam conviver, sim, mas um pode sobrepor o outro. Ok. No sentido de a ditadura do meu tá certo do teu tá errado. Ok. Então como é que nós vamos fazer isso? Estou falando da perspectiva cristã. Eu, enquanto cristão, eu creio naquilo que a Bíblia fala. Então eu creio que existe um Deus. A
partir daí eu estou me contrapondo àquilo que um ateu acredita de que não existe um Deus. Eu não tenho como provar que existe um Deus, isso é pela fé, e o ateu não tem como provar que não existe um Deus. Ele também crê nisso pela fé. Dentro disso, eu vou estar na minha comunidade pregando aquilo que a Bíblia fala. Eu tenho esse direito imposto, dado pelo Estado, e significa que eu prefiro, ou tenho essa cosmovisão, essa ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus e aquilo que ela fala é a verdade. O próprio Jesus disse que ele é a verdade, que a palavra de Deus é a verdade. Mas não significa que eu não vou trabalhar numa empresa ao lado de um ateu e não vou conversar com ele por conta disso. Okay. Se ele quiser conversar comigo naquilo que diz respeito à religião, eu vou conversar sobre aquilo que eu entendo. Vão divergir. Vamos divergir, mas isso não quer dizer que porque você pensa assim, você é burro. Porque você pensa assim, você é um idiota. Porque você... Não. Você tem fé naquilo que você acredita. Aliás, como eu falei, eu acho que ele tem muita fé, o ateu tem muita fé para acreditar. Se ele acredita que um tablet foi feito por um engenheiro que pensou em tudo, alguém que tem mais inteligência do que a própria informação contida, eu também acredito que existe um criador por trás. E não foi por processos naturais e leis da natureza que fizeram com que uma ameba virasse um ser humano. Eu vou dizer para você, está mais que provado que isso não é possível, porque o sistema de melhoramento ele jamais regride. E você vê em vários processos de mutação e de evolução, o processo regredido. Marcelo Gleiser, que é um cientista que eu gosto muito, ele questiona demais esse tipo de coisa. Até porque vai contra a segunda lei da termodinâmica, de que as coisas tendem à entropia. Então, se nós deixarmos tudo aqui do jeito que está nessa mesa, daqui a 100 anos, isso não vai estar melhor, não vai estar evoluído, vai estar pior. Então, os processos. Então, assim, se você pensa, tem uma visão de que uma outra pessoa está errada, isso não pode nortear o seu relacionamento com ela em tudo que você for conversar, taxar ela de uma pessoa burra, de uma pessoa ignorante, de uma pessoa que não sabe o que quer da vida. Você tem que dialogar com ela. Assim como eu posso dialogar com um muçulmano, eu dialogo com um católico, eu vou dialogar com um espírita, isso não quer dizer que eu sou obrigado a concordar com ele. Então, mas eles colocaram, pelo meu pouco entendimento, o texto sobre perseguição ou intolerância religiosa no campo das ideias. E eu discordar com você, não estou te perseguindo. Eu dizer, Leandro, eu não concordo com a visão lá da igreja que você pastoreia, não estou te perseguindo, eu estou expondo a minha opinião. O que significa como eles diminuíram a importância disso. Do diálogo. Não, eu simplesmente expor a minha opinião, isso é intolerância, realmente isso é perseguição. É o mundo do mimimi. E está criando uma geração toda que... E outra, se o cara realmente colocasse ali na prova o que ele pensa, ele tinha nota ruim. Porque ele tinha que trabalhar dentro do conceito esperado pelo professor. Ora, eu não lembro o nome do professor que estava comentando, né, o Enem. Aí depois eu vi um vídeo também de um outro cara comentando de que se você não fosse pelo caminho que eles queriam, você podia até zerar na prova. Nos dias de hoje, prova do Enem, gente, nos dias de hoje, analisando, você não pode começar com eu creio, eu posso, eu acho. Sim. Não, o interessante é o seguinte, se você... Então me dá uma redação que eu copio. Se você quer que eu escreva sobre intolerância religiosa, mas eu não posso escrever sobre aquilo que eu creio, você está sendo intolerante. Acabou. E me dá o zero. O meu texto até queria dar um doce para alguém, quem pudesse escrever o seguinte na prova do Enem. Ninguém escreveu e não ganhou o doce. Quem ia zerar a prova. A minoria tem que entender que é minoria, e minoria não pode subjugar a maioria. E a maioria tem que entender, tem que respeitar a minoria, mas entendendo que minoria não é. Porque nós vemos isso exatamente, as coisas se tornando rarefeitas,
os valores sendo diminuídos de uma forma muito agressiva, e aqueles que são a maioria, que deveriam expressar com muito mais veemência ao seu posicionamento, não podem fazê-lo porque eles estão na sociedade dos mimizentos. Sim. Isso E só para concluir, quando você começa a avaliar um aluno sobre isso, e ele não pode escrever diferente disso, você está criando um processo de... E você está criando um processo de mimizento. Sim, porque você está incutindo essa verdade. Que ele não pode ter uma opinião. Exatamente. Tem o outro lado. Tem o lado de que hoje em dia, com as mídias sociais, a tecnologia, está todo mundo querendo dar sua opinião, né? Ao invés de analisar, estudar, pensar e aí sim formular um pensamento. Mas isso dá trabalho. É triste, né? Mas isso está fazendo com que essa geração que está surgindo está cada vez mais gerando pensamentos fast food. Eu gosto de fast food, muito. Eu sou gordo, então. Mas a gente sabe que não é saudável, né? A gente sabe que é ruim. Mas o que acontece? A gente está consumindo cada vez mais, e o que acontece com a sociedade que consome cada vez mais? A gente vê isso, um reflexo, principalmente na década de 90, início do ano 2000, nos Estados Unidos. Uma geração extremamente obesa lá por conta disso. Gente que tem muito peso, mas não tem saúde. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Isso está gerando uma sociedade que está produzindo muitas ideias fast food que não são preguiçosas, né? O pessoal não quer estudar, não quer parar para pensar. E aí as nossas relações, elas são esdrúxulas. As nossas conversas, as nossas discussões, elas são em níveis que chegam a ser pífios. Quando, se a gente parasse para pensar, a gente podia ver que a gente até concorda com as situações. Mas com que o meu candidato disse isso, porque o meu blogueiro, o meu youtuber disse isso, eu concordo com ele, porque eu acho que a visão dele está correta. Mas peraí, você já parou para ver os pressupostos dele? Você já parou para ler a PEC 241? Você já parou para entender que esse novo entendimento da educação brasileira vai dar um salto de qualidade na educação brasileira? É complicado. Você já parou? Não parou? Então me desculpa, você não tem direito de estar fechando escola. Não, e outra, né? Você está fazendo algo que é contrário. Vamos lá, você está. Eu não estou falando que todos os que foram para a escola fizeram isso, mas muita gente foi para lá para fazer baderna, para bichar, para depredar, para enfim. Essa galera do sexo, drogas e funk. Não, se fosse rock, tava bom ainda. Batidão, né? Batidão. Que funk coitado, James Brown vai se revirar se a gente chamar aqui. Mas o pessoal está, digamos assim, protestando contra uma falta de dinheiro para a educação. Mas eles estão depredando aquilo que já foi construído, ou seja, vai precisar de mais dinheiro para repor o que vocês fizeram. Não é nem lógica. É só nós falarmos aí do que o MEC vai gastar para realocar os alunos, 271 mil alunos que ficaram sem a prova do Enem. É um absurdo. 8 milhões. Agora, por que esse pessoal não protestou? Não, pior, 13 milhões. E se você juntar com os outros 3 milhões que tiveram que fazer por causa das eleições, nós temos uma realidade aí de 15, 16 milhões. É muita gente. Agora, por que esse pessoal não protestou no passado? 8 bilhões cortados. Exatamente. Porque não é interessante. Então. Mas isso é uma outra discussão. Exatamente. Mas eu acho que qualquer sistema de crença, ela tem a pressuposição do certo e errado. Nós temos que aprender a dialogar. Vejo programas, vejo inclusive debatedores que discutem questões religiosas fora do nosso país, até dentro do nosso país existe, e que discutem numa boa, conversam. Eu tenho diferenças teológicas com esse grupo, por exemplo, que se reúne aqui em Londrina para conversar. Pastores que nós temos diferenças. Mas isso não significa que nós não estamos unidos naquilo que é elementar na fé cristã, de que a fé em Cristo
É ela que produz a salvação, não naquilo que eu faço, não naquilo que eu sou, não naquilo que eu posso fazer. Deus mandou Jesus para morrer no meu lugar porque eu merecia estar lá por conta do meu pecado. E aí Ele me amou tanto que Ele mandou Cristo para morrer no meu lugar. E se eu entender isso e me apropriar disso, eu vou ser salvo, que é isso que a Bíblia diz. Isso são os princípios elementares. É nisso que eu dialogo. Exatamente. Vão haver questões diferentes, nós vamos divergir, mas naquilo que é elementar nós conversamos. As nossas convergências são maiores que as nossas divergências. Exatamente. Então eu creio que é isso que nós temos que fazer. Bom dia, comunidade, te agradeço. Obrigado por esse papo. Para mim, extremamente produtivo. Muito gostoso estar aqui. Desculpa. Tá com vocês também, foi muito gostoso. Essa entrevista vai ser dividida em 3 partes, porque nós temos aí quase 2 horas de bate-papo. Muito legal. E com o assunto não vai longe. Com certeza. E fica aqui meu incentivo. Estude, conheça, estude história da igreja. Você que tem, às vezes você tem alguma dúvida daquilo que eu falei, vou deixar meu contato à disposição. Eu acho que estudando, conhecendo, a gente vai aprender coisas que talvez foram ensinadas erradas para nós. Desde coisas simples, como a ideia de que dilúvio significa chuva, até coisas mais complexas de como a história foi se desenvolvendo e coisas que nós achamos que é verdade, quando na verdade são mentira. O Salomão falou sobre bichinhos invisíveis. E Salomão não tinha um microscópio, o mundo dos invisíveis. A Bíblia tem muita coisa para te ensinar e para me ensinar, tá bom? Semana que vem a gente está de volta. Vai diretão, serão 3 partes dessa super entrevista com um teólogo publicitário e nas horas vagas agente de viagem, Leandro Pasquini. Pasquini. Eu tenho medo de falar errado o nome. Pasquini. Gente, beijo, obrigado, Deus te abençoe. Valeu. A entrevista que eu fiz com o ministro da Educação, Mendonça Filho, falando sobre a expectativa da pasta da educação. Ministro, talvez eu já tenha respondido aqui os colegas, mas o senhor assumiu a pasta e foi questionado por assumir. O senhor está sendo, em alguns lugares, utilizado e fez uma defesa bastante veemente. Eu vi um vídeo do senhor. O senhor encontrou a pasta da educação. Sua consideração sobre como o senhor encontrou a pasta da educação e esse período que o senhor ficará ministro, como espera entregar ela? Bom, eu acho que é uma pergunta que, para eu resumir essa entrega, talvez eu precisasse um pouco mais de tempo. Mas aquele, o teu sonho, o teu coração. Não, lógico, é evidente que tem algumas pautas que são relevantes. Eu não queria consagrar todas elas para não parecer uma coisa restritiva ou pequena, mas eu tenho prioridades na área da educação infantil, precisa ser levado em consideração. A gente tem cerca de 700 mil crianças, 600 a 700 mil crianças que não estão na pré-escola ainda no Brasil, que precisam ser incluídas. Então tem que fortalecer as prefeituras. Em parceria com as prefeituras, melhorar a qualidade da alfabetização no Brasil. A alfabetização é a base de tudo. Nós temos hoje analfabetos funcionais. Deixa eu só concluir. Perfeito. A gente tem crianças alfabetizadas plenamente, com nível 4, apenas 11% dela no terceiro ano fundamental. É preciso avançar na reforma do ensino médio, com as propostas que eu defendo e que estão no Congresso Nacional. Nós precisamos investir na melhora da formação dos professores e para isso a gente tem uma política pública que envolve 1 bilhão e 800 milhões de reais e agregar mais oportunidade entre a formação do nível médio com a educação técnica. Então, eu resumi alguns pontos das várias iniciativas que nós queremos alcançar no final da nossa gestão com avanços consideráveis em cada uma dessas áreas. Mais uma pergunta. Hoje o mundo está bastante tecnológico e a gente vê um quadro de ensino um pouco arcaico, vou colocar dessa forma, pode me corrigir, fique você à vontade. Qual que é a tua visão, o que o governo tem pensado para otimizar isso e tornar o ensino, o estudo ainda mais atrativo? Bom, eu acho que primeira reflexão de respeito à própria proposta da reforma do ensino médio, que consagra itinerário formativo onde o jovem seja protagonista do seu próprio futuro, flexibilidade levando em consideração português e matemática, que são essenciais, mais uma base nacional curricular que seja bem definida e que espelhe
o que é praticado no mundo todo e a oportunidade de você derivar para a educação técnica, sem excluir o acesso ao curso superior. Porque o Brasil hoje é uma das nações que menos oferece a oportunidade de você concluir o nível médio junto com o ensino técnico profissionalizante. A gente tem apenas 8% das matrículas de nível médio que são casadas à educação de nível médio com a educação técnica. Nas redes estaduais, algumas delas, como a Paula Souza aqui em São Paulo, os institutos federais vinculados ao Ministério da Educação. Mas se você for para a Alemanha, quase 50% do ensino médio tem conexão com a educação técnica. A Itália, 56%, Portugal, mais de 40%. E por aí vai. Então, há de se ter mais oportunidade na formação técnica também, sem excluir a oportunidade de acesso ao ensino superior. Existe uma perspectiva de talvez o governo federal investir mais, dar mais atenção para a rede federal de escolas técnicas? Sim, estamos fazendo isso. A gente tinha 700 obras paralisadas. É isso que muitas vezes eu fico sem compreender. Eu até disse na GV, que viram esse vídeo aí, desse meu embate com o presidente da União de Estudantes do Estado do Rio de Janeiro, que eu fico muitas vezes pasmo com os argumentos inverídicos que são propagados. Primeiro, o orçamento desse ano é um orçamento de 129 bilhões de reais. Quando nós assumimos o Ministério da Educação, nós assumimos com 129 bilhões de orçamento e com um corte que foi determinado pelo governo Dilma de 6 bilhões e 400 milhões de reais. Contingenciou, ou seja, congelou aquele recurso para não ser utilizado. Estava com obras em atraso, paralisadas, cerca de 700 obras entre IFES e universidades. 10 bilhões e 600 milhões de obras comprometidas junto ao FNDE. E nós repusemos dos 6,4, 4,7 bilhões que o governo liberou, liberamos 100% da verba do custeio para a universidade e para institutos federais. Estamos pagando o reajuste salarial para os professores dos institutos federais e das universidades federais, inclusive uma nova parcela agora e outra em janeiro, quer dizer, respeitamos a lei do reajuste salarial e vamos executar 100% do orçamento de custeio para as universidades e institutos federais em 2016. E para 2017, o orçamento que está no Congresso é de 139 bilhões de reais, 10 bilhões a mais do que o orçamento de 2013. O programa Bom Dia Comunidade começou com o ministro da Educação, Mendonça. Obrigado. Obrigado, um abraço. Sucesso. A entrevista que nós fizemos com o deputado federal Perondi, ele é o relator da PEC do teto, né? A famosa 241. Então segue o Bom Dia Comunidade e no final um pouquinho das manifestações do 4/12 para você. Beijo, Deus te abençoe. Bom Dia Comunidade está aqui com o vereador eleito de Londrina, Paraná, Felipe Barros, um homem que luta sobre ideologia de gênero, entre outras coisas, e o deputado federal pelo PMDB Rio Grande do Sul, Perondi. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia Comunidade. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Felipe. Bom dia para você. É uma alegria conversar Chega mais com Londrina perto. e todo o Brasil. Maravilha. A minha primeira pergunta, qual que é o seu principal conselho quanto a esses que estão criticando a PEC dos gastos e não sabem o que estão falando? Primeiro, ler. Hoje na internet tem tudo. Ou entra no meu site, no Facebook, é fácil. E tem linguagem bem fácil. Segundo, é fazer uma reflexão da economia da sua casa. Né? Se ele gasta mais do que ganha, o seu pai e a sua mãe gastam muito mais do que ganham, chega no fim do mês e estoura o salário. É um princípio basilar do lar, né? E isso vale para uma empresa, né? Se faz planos errados, né? Isso vale também se o pai e a mãe, um deles perde o emprego e desequilibra a renda. Então tem que reavaliar. Isso vale muito mais quem cuida do dinheiro público, do dinheiro da comunidade. E tem uma máxima, né? É não roubar, não deixar lá, não gastar mais do que arrecada e cuidar dos seus ganhos, né? Cuidar do dinheiro comunitário, esse presídio de entidade comunitária. O dinheiro igual ou mais do que o seu. Perfeito. São coisas básicas. Então, e quando isso falha,
Quando isso falha, tem que reduzir a despesa, tem que cortar. E a 241 faz isso porque o Brasil vive, o governo federal, as contas federais vivem numa absoluta penúria fiscal. E vivemos também numa depressão econômica. Então se juntou isso, cuidar do seu dinheiro, ou o dinheiro público mais do que o seu. Esse é o corpo da 241. Felipe. Deputado, a minha preocupação, nós sabemos que a esquerda, não só no Brasil, mas a esquerda como um todo, são mestres em criar narrativas diferentes daquela que corresponde à realidade dos fatos. Tanto é que em relação à PEC 241, né, eles já vem denominando ela como a PEC da morte, como se fosse acabar com gastos da educação, com gastos da saúde, quando na verdade a gente sabe que não se trata disso. O que os deputados e o que o Congresso, que é favorável à PEC 241, vai fazer em relação a isso? Em primeiro lugar, eu não sei se o senhor ressaltou, eu fui o relator. Excelente ressalva. O último que eu escrevi, o governo mandou a PEC e eu recebi, fui o relator. Então, junto com a consultoria extraordinária legislativa da Câmara e junto com a inteligência governamental, e trabalhamos. E aí o Congresso deu a resposta. Quando a maioria esmagadora, com 366 votos, deu ok. O Congresso mostrou a Câmara mostrou consciência fiscal. E depois, nesse inteirinho, houve eleições e a esquerda nacionalizou a 241 e vocês viram o resultado das eleições. Então, as eleições já reprovaram essa campanha ignorante, desfocada, desinformada, né? Falsa em relação a 241. Aí eu devolvo para vocês, jovens políticos, também estudarem e lerem e fazer a defesa. É normal, em qualquer mudança, essa é uma reforma fundamental. Senão o país quebra em 2 anos, em 4 anos não paga mais nada. Tá? E é estudar e ir para a rede social. Agora estou dando o dever de casa, também nos ajudar. Tá? Mas ela está no Senado com o número 55, também lá no Senado vai ser aprovado. Então, a consciência política dos deputados que votaram, eu conversei no movimento brasileiro, a consciência política dos deputados, ao votar o impeachment, a pressão das multidões, tá, deu um outro passo. Claro que não foi fácil, nós trabalhamos 4 meses para mostrar, mas as ruas não deixaram de insistir. Então eu devolvo a estudar, ver todos os pontos e ir para o debate. Mas é normal que haja reação. A gente vive numa democracia, vocês não viveram a ditadura. Eu vivi, não tinha oposição e quando tinha para cadeia. Eu fui para cadeia no tempo da Revolução. Então é normal que a oposição faça isso. Na democracia é bom o debate, mas eles estão perdendo, mas precisamos cada vez mais de vocês. Vocês são a juventude nova e não a velha. Da UNE, da UBS, é juventude velha, de vocês não. Você é juventude nova, cabeça boa. Deputado, para liberar o deputado, agradecendo aqui a ele e o Felipe, vão palestrar daqui a pouquinho. Deputado, uma pergunta bastante simples. Essa conjunção de problemas, PT, crise mundial, isso é a tempestade perfeita que precisa do remédio amargo 241? Não. Nós somos consequência de erros nossos. Dos últimos anos, um governo desastrado do Partido dos Trabalhadores. Então jogar essa conta internacional? Não. Tá, isso a gente pode. Vamos ver como se comporta lá. Mas toda essa crise que nós temos, crise fiscal, ética, econômica, é dos últimos 12 anos. Mas eu não fiz uma ressalva que é importante. Não basta apenas 241. A 241 não fica de pé se não houver reforma da Previdência. São irmãs gêmeas. É a dependência do coração com os pulmões. Os pulmões para o coração, para o coração os pulmões. Até você pode enxergar com o olho. Pode caminhar não, tu pode andar sem 2 pernas, sem uma cadeira de roda. Mas
A 241 não fica de pé se não tiver a reforma da Previdência, que vocês também têm que estudar. A reforma da Previdência, depois a reforma trabalhista, o governo revisar toda a lei das concessões, respeitar que haja lucro, né, e enfrentar a depressão econômica. E também diminuir a ansiedade. Eu estou vendo muita ansiedade achando que um paciente grave, como são as contas públicas, né, um paciente grave com crise moral, possa sair dessa crise em 1 ano. Eu estou vendo muito companheiros meio ansiosos. Não, nós vamos levar 4 anos para sair do buraco fiscal, mais 6 talvez, do déficit primário, talvez mais 6 para escapar desse endividamento brutal. Então esse é um processo que vocês vão ter que ficar com a gente muito tempo e vão ser decisivos, vocês jovens. Bom dia, comunidade, eu agradeço demais obrigado. o deputado Perundi, falei certo, e a Felipe Barros. Obrigado, queridos. Bom dia, comunidade. Está com o Paulo, coordenador do Nas Ruas, na cidade de Londrina, Paraná. Paulo, fala sobre a expectativa do movimento e a necessidade do movimento em cada cidade do país. Hoje, na verdade, nós precisamos, mais do que nunca, chamar a população brasileira para voltar às ruas. Porque os políticos aproveitaram do momento de dor do nosso país, do avião que caiu em Chapecó, na verdade da Chapecoense, e na calada da noite tentou ludibriar o povo brasileiro, né, aprovando as 10 medidas, mas com algumas emendas que favorecem a eles. Então nós voltamos à rua para mostrar a força do povo brasileiro, para mostrar que nós não somos bobos, para mostrar que o gigante despertou e que o lugar do Lula e a sua cambada na cadeia. Isso aí sim, tá? Tem que entender mesmo, pelo amor de Cristo. O que é isso, Brasil? Tá? Falta de caráter, de pessoas irresponsáveis a comandarem esse nosso Brasil. De estabelecer os crimes de responsabilidade, e além de habilidade, vocês estão mobilizados com alguns mecanismos jurídicos para tentar barrar caso seja aprovado no Senado? Existe esse pensamento de que essa discussão jurídica possa ser feita da inconstitucionalidade. Mas, para além disso, eu acho que nós vivemos um momento que a sociedade é que deve interferir, impedindo que os nossos legisladores aprovem, os nossos representantes políticos aprovem uma medida de tão desastrada natureza. Nós temos que barrar isso pela iniciativa popular. Está com a Adriana. A Adriana é uma das entusiastas da intervenção militar constitucional. Sempre há muita confusão, então você tem a oportunidade de explicar o que é a intervenção militar institucional. Bom, o Grupo Patriotas de Londrina vem lutando pela intervenção, porque nós acreditamos que a única forma de resgatar o Brasil é fazendo a faxina total nos 3 poderes, no executivo, legislativo e judiciário. De que forma? Uma intervenção com a Marinha, a Aeronáutica e o Exército. E nós não queremos uma ditadura, nós queremos eleições. Mas quem tem ficha suja não vai participar dessas eleições. É isso que a gente quer. Nós queremos lutar pela verdadeira democracia, com o voto direto do povo, certo? Mas quem lesou a pátria é cadeia, porque segundo a Constituição, artigo 1 da Constituição, todos somos iguais perante a lei. E foro privilegiado não, isso aí é o fim do mundo. É isso aí. Bom dia, a comunidade agradece a Adriana. Com o Neto, um dos coordenadores do movimento Marcha Londrina. Neto, sobre a manifestação. Linda manifestação, como sempre. Londrina dá um show de bola sempre. Parabéns, londrinenses. Nós temos que engrossar as fileiras. Vamos para a rua enquanto houver necessidade. Neto, essa manifestação ela não é ordenada pelo Marcha Londrina. Como é que foi isso? Não, o Nas Ruas tomou a liderança, nós optamos em apoiá-los, estar junto aqui, porque o que importa para nós é um país abençoado, o que importa para nós é a população na rua. Nós não estamos atrás de campanha política, nós estamos atrás de um Brasil melhor. Obrigado, Neto.
Espero que você tenha curtido o programa de hoje. Bastante entrevista, bastante bate-papo. A linda manifestação que foi feita na Ayrton Senna, esquina ali com a Hernani Lacerda de Ataí, de todo o país. Os brasileiros foram às ruas no 4/2, tá bom? Semana que vem tem mais programa. Espero que você tenha curtido. Que Deus te abençoe. E não se esqueça, eu amo você em Cristo.